Correspondência para o apartamento 0. Faz pouco tempo que eu me mudei para esse prédio. A síndica tinha várias regras a respeito de tudo, mas a que ela mais repetia era a respeito do correio. Não abra nada que não esteja endereçado para você. Jogue na caixa azul de correio lá embaixo. Caso alguma carta que não seja sua entre na sua caixa de correio. Ok, eu morava ali há quase 7 meses e presumia que ela era apenas excessivamente rígida com relação à privacidade. O prédio tinha uma fileira antiga de fendas de latão para correspondência no saguão, cada uma marcada com o número do apartamento em tinta preta. As fendas frequentemente emperravam, especialmente quando o tempo estava úmido, então era comum as cartas irem parar nas caixas erradas. Sempre que isso acontecia, eu as jogava diretamente na caixa azul ao lado da portaria. A síndica esvaziava todas as noites, ou pelo menos era isso que eu achava. Na verdade, eu nunca a vi abrindo caixa nenhuma. O envelope chegou numa terça-feira. Eu cheguei em casa carregando sacolas de compras e peguei todo um monte de correspondência sem checar. E eu só notei que o envelope estranho estava lá quando cheguei em cima e estava na mesa da cozinha. Era branco e simples, ligeiramente amarelado nas bordas, sem selo, endereço de remetente ou carimbo postal. A frente tinha sido datilografada com tinta preta e estava meio apagado. No envelope estava escrito com ocupante atual, apartamento 0. O prédio não tinha nenhum apartamento 0. Os apartamentos do térreo começavam do primeiro A e primeiro B. Abaixo deles ficavam um saguão, a sala da caldeira e a lavanderia do porão. Eu já tinha passado por todas as portas vezes o suficiente para saber que não existia nenhum 0 em nenhum lugar. Eu deveria ter levado o envelope lá para baixo, mas em vez disso eu segurei contra a luz e parecia ver uma folha apenas de papel lá dentro. Então eu disse para mim mesma que provavelmente era um aviso antigo da administração ou uma brincadeira de algum morador. O aviso da síndica não passou em nenhum momento pela minha cabeça. Não abra nada que não esteja endereçado a você. Eu acabei deslizando o dedo por debaixo da aba do envelope e a cola se esticou em finos fios pretos antes de arrebentar, deixando um resíduo pegajoso na minha pele. Dentro havia uma única folha de papel com uma frase impressa bem no centro. Sua ocupação foi reconhecida. Eu dei uma risada fraca, dobrei o papel e joguei na lixeira da cozinha. Naquela noite, o Sr. do Vale estava no corredor. Ele morava no apartamento 5C quando eu me mudei para cá. Ele era um homem quieto, na faixa dos 40 anos, que sempre vestia ternos escuros e cheirava uma forte loção pós-barba. Ele tinha se mudado repentinamente no início do inverno. Ele estava parado lá na porta do meu apartamento às 11h30 da noite. Suas roupas estavam encharcadas, embora não tivesse chovido naquele dia. A pele ao redor dos olhos parecia inchada e pálida, e um dos lados da sua mandíbula estava mais caído do que o outro. Sua mão direita estava pressionada contra a parede. 2 dos seus dedos tinham sido esmagados, quase por completo, com as unhas rachadas e enegrecidas. Senhor do Vale. Ele se virou devagar e sorriu. Você abriu o seu também, né? Disse ele com uma voz úmida e baixa. Eu dei um passo para trás. O quê? Ele ergueu a mão machucada. O envelope branco estava grudado em sua palma, manchado por uma umidade escura. Eles sempre mandam um primeiro. Procurei as chaves no meu bolso enquanto ele se movia na minha direção. Seus joelhos mal dobravam, fazendo seu corpo balançar enquanto ele cruzava o corredor.
Eu corri para dentro do meu apartamento e bati a porta. O ferrolho girou bem no momento em que algo se chocou contra o outro lado. O Sr. Duval arrastou as unhas devagar pela madeira, então sussurrou pela fresta debaixo da porta. Não deixe eles levarem o seu número. Na manhã seguinte, a síndica negou saber do que eu estava falando. O Sr. Duval se mudou há meses, disse ela. Eu sei, é por isso que eu estou dizendo que eu o vi. Ela estava atrás da portaria separando as cartas. A caixa de correio azul continuava fechada do lado dela. Você devia estar cansada. Ele sabia que eu tinha aberto a carta. As mãos dela pararam de se mover. Que carta? Algo em sua expressão me fez hesitar. Nada, respondi. Eu devo estar enganada. A síndica me encarou por um momento antes de voltar para as correspondências. Se chegar a algo que não seja seu, você sabe onde colocar, disse ela. Eu esperei até mais tarde, quando eu pensei que a síndica já tivesse saído do escritório para levar o envelope de volta para baixo. Depois da reação dela, quando mencionei a carta, eu não queria que soubesse que eu tinha aberto. O saguão estava vazio e a porta do escritório dela estava fechada. Eu empurrei o envelope pela fenda da caixa azul, mas ele parou no meio do caminho. Algo do lado de dentro parecia empurrá-lo de volta para mim. Eu o puxei para fora e tentei novamente, empurrando com mais força. O envelope se dobrou entre os meus dedos antes de deslizar para fora por conta própria e cair nos meus pés. A aba da fenda se ergueu ligeiramente. Embora nada a estivesse tocando pelo lado de fora, por um segundo eu pensei ter visto pontas de dedos pálidas curvadas ao redor do metal, pelo lado de dentro. Então eu ouvi a porta do escritório da síndica destrancar. Eu peguei o envelope e me apressei escada acima antes que ela saísse. Eu enfiei o papel numa gaveta da cozinha, planejando tentar de novo assim que tivesse certeza que ela tinha ido embora. Eu não tive chance. Naquela noite, alguém começou a bater por dentro da parede do meu quarto. O som continuou até o amanhecer. 3 batidas lentas seguidas por uma pausa e então mais 3. Sempre que eu me aproximava, o som parava. Sempre que eu voltava para a cama, recomeçava. Pela manhã, eu já tinha me convencido de que era apenas um cano. Foi então que eu vi a Raquel na lavanderia. Ela morava no 2º andar com um cachorrinho branco e ela tinha sumido um tempo antes do Natal. Ela estava sentada em cima de uma máquina de lavar, usando uma camisola encharcada e segurando um envelope aberto em suas mãos. Você ainda tem as suas chaves? Disse ela. Eu olhei para baixo, para as chaves da minha mão. O que aconteceu com você? Eu tive uma chave uma vez. Os olhos dela se voltaram para a parede de concreto atrás das secadoras. Eles não gostam que a gente fique nos quartos por muito tempo. Depois disso, eu comecei a vê-los por toda parte. Um senhor idoso ficou parado no elevador com a testa encostada na parede dos fundos. Quando as portas se abriram no meu andar, ele se virou o suficiente para que eu visse uma cicatriz profunda atrás de uma das suas orelhas. Andar errado, ele sussurrou enquanto as portas se fechavam. Uma jovem estava agachada ao lado do saco de lixo no beco, raspando os tijolos com uma chave quebrada. Você sabe qual é o meu apartamento? Ela perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos eles carregavam envelopes abertos. Parei de usar o elevador, evitava o porão e só levava o lixo para fora durante o dia. À noite eu ouvia batidas suaves nas paredes e na minha janela, mas mantinha as cortinas fechadas, sem querer ver o que poderia estar lá fora. Até que um deles me tocou. O Sr. Duval estava esperando no fim do corredor quando eu voltei do trabalho. Seu inchaço tinha piorado e os dedos machucados de sua mão estavam amarrados juntos com a tira de papel. Eu virei em direção às escadas, tentando ignorá-lo,
e ele encurtou a distância antes que eu alcançasse a porta e agarrou meu pulso. Seus dedos pareciam moles e frios, mas o aperto era forte o suficiente para moer os meus ossos. Eu golpeei o braço dele com as minhas chaves até que a pele rasgasse. Não havia sangue dentro dele, e em vez disso, um líquido preto e denso escorria da ferida, trazendo pedaços de papel úmido junto. Está mudando seu endereço, ele sussurrou. Eu me soltei e corri. 5 hematomas escuras surgiram ao redor do meu pulso. Dentro de cada um havia um contorno pálido do número do meu apartamento. 6C. Nos 2 dias seguintes, o 6 desbotou. Em seguida, a curva do C se fechou. 2 dias depois, cada hematoma continha o mesmo número. 0. Foi quando o prédio começou a me tratar como um mero visitante. A minha chave começou a emperrar na fechadura. Algumas noites levava 10 tentativas até que a porta se abrisse. Certa manhã eu vi que meu nome tinha sumido do painel do interfone ao lado do apartamento 6C. O número do apartamento ainda estava lá, mas o espaço do lado estava em branco. Eu chequei 2 vezes antes de subir de volta e ligar para a síndica. Tem algo de errado com meu painel do interfone. O meu nome não está mais nele. Houve uma pausa. Quem tá falando? Eu olhei ao redor do meu apartamento. O meu casaco estava pendurado no lado da porta. A caneca que eu usei de manhã ainda estava na bancada da cozinha. Sou eu. Eu moro no 6C. Ela me disse que o apartamento estava vago. Quando eu insisti que eu estava lá dentro, ela suspirou e disse que eu devia estar ligando para o prédio errado, antes de desligar. Eu fiquei parado na cozinha com o telefone ainda pressionado na orelha, e a síndica parecia realmente achar que eu estava fazendo algum tipo de trote estranho sobre morar no apartamento 6C. Na tarde seguinte, eu voltei do trabalho e encontrei a porta da frente aberta. A síndica estava do lado de fora com uma mulher que segurava um folheto da imobiliária. O que você está fazendo? A síndica virou por um segundo e pareceu genuinamente assustada. Você se mudou. Eu ergui as minhas chaves. Eu ainda tenho as minhas chaves. Os olhos dela passaram por mim com uma confusão antes que se voltassem para as fotos emolduradas do interior. O meu casaco ao lado da porta e os sapatos alinhados na sapateira. Essas coisas são minhas? Ela deu um passo para dentro do apartamento e pegou uma das fotografias. Eu estava no centro da imagem, mas ela estudou o meu rosto como se nunca tivesse me visto antes. Você as deixou para trás, disse ela. Então ela notou os hematomas ao redor do meu pulso e a confusão desapareceu. Ela dispensou a mulher sem explicação e me seguiu para dentro, fechando a porta de trás, atrás de si. Você abriu a carta. Perguntei a ela o que era o apartamento 0, mas ela me ignorou e exigiu saber onde que eu tinha colocado a carta. O envelope ainda estava dentro da gaveta da cozinha. Quando eu desdobrei o papel, vi que ele tinha ficado quase completamente preto. A frase original tinha sumido e agora fora substituída por uma ocupação pendente, residente atual não confirmado, endereço anterior 6C. A síndica encarou o papel antes de dizer que eu deveria ter ido até ela imediatamente. Eu tentei colocar na caixa azul e algo empurrou de volta. Você já tinha aberto a essa altura. Você nunca me disse o que aconteceria. A mandíbula dela se contraiu. Ela disse que o aviso deveria ter sido suficiente, mas nem ela parecia convencida disso. Eu perguntei sobre o Sr. do Vale e a Raquel. A síndica olhou para as paredes antes de responder. Ambos tinham recebido cartas, assim como cada pessoa que o tinha visto vagando pelo prédio. O prédio não os tinha apagado completamente, ele tinha substituído suas ausências por explicações que as pessoas aceitariam. O Sr. do Vale tinha se mudado, a Raquel tinha quebrado o contrato de aluguel, um antigo morador supostamente tinha morrido no hospital, enquanto a outra tinha ido morar com a filha. Nada disso tinha acontecido de verdade.
A síndica só percebia porque administrava o prédio e às vezes encontrava evidências que se contradiziam com o que ela se lembrava. Mesmo assim, as memórias falsas pareciam reais até que algo a forçasse a questioná-la. O som abafado de algo sendo arrastado se moveu pela parede de trás de nós, vindo da cozinha em direção ao quarto. Os apartamentos dos antigos moradores nunca tinham desaparecido. As pessoas é que simplesmente tinham perdido o direito de ocupá-los. Assim que o prédio deixava de reconhecer alguém como morador, o apartamento zero os movia para quaisquer espaço que permanecessem os não reclamados. As paredes, os dutos de tubulação, os vãos entre os andares, qualquer lugar que não tivesse oficialmente ocupado. O barulho de algo se arrastando parou atrás da minha porta do quarto, e uma respiração pesada vinha do outro lado. O que eles querem de mim? A síndica olhou para a porta e disse: o seu lugar. A porta do quarto se abriu sozinho. O Sr. Duval estava sentado na beira da minha cama. Ele vestia uma das minhas camisas com o meu crachá do trabalho preso ao peito, mas a minha foto e meu nome tinham sido raspados. Atrás dele, a porta do guarda-roupa se abriu. Raquel estava lá dentro, dobrada num espaço estreito com os joelhos ao lado dos ombros. Ela começou a forçar suas articulações de volta para o lugar sem desviar os olhos de mim. Você tem um quarto, disse ela, e o Sr. Duval repetiu: você tem um quarto. Uma terceira voz veio de baixo da cama: nós precisamos de um quarto. A síndica me puxou para trás, em direção à sala de estar, mas antes que ela pudesse fechar a porta do quarto, a parede atrás do Sr. Duval se rasgou do chão ao teto. O gesso se esticou como um papel molhado. Lá dentro havia um espaço escuro e estreito, empilhando corpos. Rostos estavam pressionados entre os canos e as vigas. Braços e pernas tinham sido dobrados em lacunas nas quais nenhuma pessoa viva conseguiria caber. Alguns vestiam roupas de décadas atrás, enquanto outros estavam inchados e os tecidos afundados em suas peles. Cada um deles segurava um envelope aberto. Eles começaram a se puxar para fora, repetindo as mesmas palavras enquanto avançavam. Você tem um quarto. Nós precisamos de um. A síndica me empurrou em direção à sala, mas algo agarrou meu tornozelo. Eu caí no chão e senti as mãos se fecharem ao redor das minhas pernas e ombros. O Sr. Duval me imobilizou enquanto a Raquel procurava nos meus bolsos. A síndica gritou que eles estavam pegando qualquer coisa que provasse que eu pertencia àquele lugar. Alguém arrancou as chaves da minha mão, outro puxou um brinco da minha orelha. Os moradores desaparecidos não estavam tentando me matar, eles estavam coletando evidências de que o apartamento 6C era meu. A jovem do beco se engatinhou sobre meu peito. A chave quebrada tinha sido fincada bem no centro da palma de sua mão. Ela abriu a boca e meu grito saiu de dentro dela. Eu tentei emitir algum som, mas apenas o ar escapou da minha garganta. Antes que pudessem me arrastar em direção à parede aberta, a síndica golpeou o Sr. Duval com um chaveiro pesado. O latão cortou a bochecha dele, liberando líquido preto e pedaços de papel, e o aperto dele se fechou. Ela ergueu a carta e a rasgou no meio. Todos os moradores desaparecidos gritaram. O som vinha tanto de dentro das paredes quanto do próprio quarto. O Sr. Duval agarrou o peito enquanto o corpo de Raquel se dobrou para dentro. Os zeros ao redor do meu pulso queimaram enquanto se esticavam em linhas finas e começavam a desaparecer. A síndica rasgou a carta novamente. Dessa vez, a escuridão de dentro da parede puxou os corpos para trás. Mãos arranhavam os tacos do chão e as paredes enquanto a abertura os engolia. O Sr. Duval deslizou pelo chão, deixando um rastro de líquido preto atrás de si. Os membros da Raquel se dobraram ao redor das bordas da fresta antes de se soltarem com um estalo. A jovem resistiu por mais um tempo, agachando a chave quebrada entre os dois tacos do assoalho. A síndica pisou no pulso dela. A chave se soltou e ela desapareceu para dentro da parede. A abertura se fechou com um som úmido de sucção.
A síndica encontrou as minhas chaves debaixo da mesa e as testou na porta da frente. A fechadura girou sem resistência. Ela me disse que a transferência tinha sido interrompida. O prédio voltara a me reconhecer como morador do 6C, mas os outros ainda estavam presos dentro do apartamento 0. Pela manhã, meu nome tinha retornado ao interfone ao lado do apartamento 6C. Os registros da síndica mostravam que eu morava ali continuamente há 7 meses. De acordo com todos os outros no prédio, eu nunca tinha me mudado. Eu não durmo no quarto desde então. A síndica insiste que a parede está selada, mas eu ainda ouço o movimento atrás dela sempre que o prédio fica em silêncio. Às vezes o Sr. do Vale arrasta os dedos pelo gesso. Às vezes a Raquel sussurra que costumava ter uma cozinha exatamente igual à minha. A jovem ainda consegue usar a minha voz. Ela a usa para chamar meu nome de dentro da parede e em seguida responde a si mesma quando eu me recuso a responder. Esta manhã eu desci e encontrei outro nome abaixo do meu interfone. Senhor do Vale, apartamento 6C. No momento que eu liguei para a síndica, o nome da Raquel já tinha aparecido debaixo do dele. Ela me disse para não removê-los. O apartamento 0 falhou em me levar, mas as pessoas lá dentro já tinham sido reconhecidas como ocupantes do meu apartamento. De acordo com o prédio, eu ainda moro no 6C. Eu só não moro mais aqui sozinho.